Capítulo 14. No mundo lá fora, a luz do sol brilhava forte através das sombras instáveis das nuvens sobre o lago e, ao longe, sinos de igreja ecoavam no ar. Contra aquele som, Morgana não se atrevia a levantar a voz para gritar a palavra de poder que convocaria a barca, nem a assumir a forma da deusa. Olhou para si mesma na superfície espelhada do lago. Quanto tempo, ela perguntava, havia se demorado no país das fadas? Com a mente livre de encantamentos, sabia, mesmo podendo contabilizar apenas 2 ou 3 dias, que havia vivido lá tempo suficiente para seu belo vestido preto se desgastar e rasgar na parte que se arrastava pelo chão. Em algum lugar, havia perdido ou jogado fora seu punhal. Não tinha certeza do que fizera. Agora lembrava-se de algumas das coisas que aconteceram com ela, como sonho ou loucura, e seu rosto ardia de vergonha. Mas, misturadas a tudo isso, estavam memórias da música mais doce que ouvira no mundo ou em Avalon, ou em qualquer outro lugar, a não ser quando estivera na fronteira do país da morte, quando seu filho nascera. Naquele dia quase desejara cruzá-la, ainda que só para ouvir a música. Lembrava-se do som da própria voz cantando com a harpa das fadas. Jamais havia cantado ou tocado tão bem. Gostaria de voltar e ficar para sempre, e quase se virou para retornar, mas a memória do grito medonho de Raven a perturbou. Arthur, traindo Avalon e o juramento pelo qual havia recebido a espada e sido levado ao lugar mais sagrado dos druidas. O perigo para Viviane, caso ela saísse de Avalon. Lentamente, tentando juntar as coisas na mente, Morgana se lembrou. Ela havia saído de Caulleon. Parecia que fazia apenas alguns dias, no fim do verão. Não chegara a Avalon e agora parecia que jamais iria para lá. Olhou com tristeza para a igreja no topo do Thor. Se pudesse se esgueirar para Avalon atrás da ilha, mas os caminhos a levaram apenas para o país das fadas. Em algum lugar, então, havia perdido o punhal e o cavalo. Agora se lembrou de ver um osso descarnado e tremeu. Então notou. A igreja do Thor parecia diferente. Os padres deveriam ter feito construções e certamente não poderiam ter feito algo tão grande em 1 mês ou mesmo 2. Preciso encontrar um jeito, pensou, apertando as mãos em um pavor repentino, de descobrir quantas luas se passaram enquanto eu vagava com as damas da senhora, ou tinha prazer com o homem das fadas que me levou para lá. Mas não, poderia ter sido mais que 2 ou no máximo 3 noites. Ela pensava desenfreadamente, sem saber que era o começo de uma confusão que cresceria infinitamente e jamais ficaria totalmente resolvida em sua mente. E agora, quando pensava naquelas noites, sentia medo e vergonha, tremendo com a lembrança do prazer que jamais havia conhecido nos braços do homem das fadas. E ainda assim, agora que estava longe do encantamento, isso parecia algo vergonhoso, feito em um sonho. E as carícias que havia dado e recebido das damas das fadas, algo que jamais teria sonhado sem um encantamento daquele.
Alguma coisa acontecera também com a senhora. E agora que pensou nisso, a senhora era bem parecida com Viviane. E Morgana sentiu vergonha também. No país das fadas havia sido como se ela tivesse ansiado por tais coisas por toda a vida, mas no mundo externo jamais teria ousado fazê-las, nem mesmo sonhando com elas. Apesar do sol quente, estava tremendo. Não sabia que época do ano seria, mas havia trechos de neve não derretidas nas bordas do lago, escondendo-se entre os juncos. Em nome da deusa, é possível que tenha se passado o inverno e que a primavera esteja chegando novamente? E, se havia se passado tempo suficiente no mundo externo para que Arthur pudesse planejar trair Avalon, então deveria ser mais tempo do que ela se atrevia a pensar. Perdera o cavalo e o punhal e tudo o mais que levava consigo. Os sapatos também estavam gastos, ela não tinha comida e estava sozinha nas margens de uma região inamistosa, longe de qualquer lugar em que era conhecida como a irmã do rei. Bem, passara fome antes disso. Uma sombra de sorriso atravessou seu rosto. Havia grandes casas e conventos nos quais talvez pudesse conseguir pão como uma mendiga. Voltaria para a corte de Arthur e talvez em algum lugar chegasse a uma vila onde precisariam dos serviços de uma parteira. Assim, poderia trocar sua habilidade por pão. Deu um último olhar saudoso para as margens do outro lado do lago. Ela se atreveria a fazer uma tentativa final de falar a palavra de poder que poderia levá-la a Avalon? Se pudesse falar com Raven, talvez descobrisse exatamente quais perigos ameaçavam acontecer. Abriu a boca para gritar a palavra e recuou. Não podia enfrentar Raven também. Raven, que seguia as leis de Avalon tão meticulosamente que não havia feito nada para trazer vergonha às suas vestes de sacerdotisa. Como enfrentar os olhos claros de Raven com as memórias do que havia feito no mundo externo e no país das fadas? Ela as leria em sua mente em um instante. Por fim, com a imagem das margens do lago e do pináculo da igreja borrando-se com suas lágrimas, virou as costas para Avalon e foi buscar a estrada romana que levava ao sul, passando pelas minas até Caerleon. Passara 3 dias na estrada antes de encontrar outro viajante. Na primeira noite, dormira na cabana abandonada de um pastor, sem jantar, abrigada do vento, mas nada além disso. No segundo dia, chegara a uma grande fazenda onde todos haviam saído, menos um guardador de gansos com atraso mental. Ele permitira que ela se esquentasse no fogo lá dentro, e como ela tirou um espinho de seu pé, ele lhe deu um pedaço de seu pão. Ela já havia caminhado, mas com menos para comer. Então, chegou mais perto de Caerleon e ficou chocada ao encontrar 2 cruzes queimadas e plantações apodrecendo no campo. Era como se os saxões tivessem passado por aquele caminho. Entrou em uma das casas, que parecia ter sido saqueada, pois restava pouco, mas em um dos quartos encontrou um manto velho desbotado, esfarrapado demais. Imaginou, até para ser levado por saqueadores, abandonado ao fugirem do local. Mas era lã quente e Morgana se envolveu nele, embora isso a fizesse ficar mais parecida que nunca com uma mendiga.
havia sofrido mais com o frio do que com a fome. Perto do anoitecer, algumas aves carcarejavam no pátio abandonado. Galinhas eram criaturas dominadas pelo hábito, ainda não haviam aprendido que não podiam ir ali para serem alimentadas. Morgana pegou uma delas e torceu seu pescoço, e na lareira arruinada avivou fogo. Se tivesse sorte, ninguém veria a fumaça saindo das ruínas, ou se alguém visse, pensaria que se tratava apenas de fantasmas. Espetou a galinha e a assou em um graveto de madeira verde sobre o fogo. A carne era tão velha e dura que mesmo seus dentes fortes tiveram dificuldade em mastigá-la, mas Morgana estava com fome havia tanto tempo que não se importou e chupou os ossos como se fossem da ave assada mais refinada. Encontrou o couro em uma das construções exteriores, na qual havia um tipo de forja ou ferraria. Tinham levado todas as ferramentas e sobras de metal, mas havia alguns pedaços de couro jogados, e Morgana embrulhou o que havia restado da galinha neles. Teria remendado os sapatos também, mas não tinha uma faca. Bem, talvez chegasse a uma vila onde pudesse pedir emprestada uma por poucos minutos. Que loucura fizera jogar fora seu punhal? Faltavam vários dias para a lua cheia quando ela saiu da fazenda em ruínas. Havia gelo nos degraus de pedra e uma lua crescente diurna brilhava no céu. Enquanto cruzava a soleira da porta com sua bolsa de couro cheia de carne e um pedaço grosso de madeira apertado na mão, cortado e deixado ali, sem dúvida por algum pastor, ouviu uma galinha cacarejando em algum lugar em um anúncio frenético e procurou o ninho e comeu o ovo cru ainda quente do corpo da ave. Então se sentiu plenamente alimentada e reconfortada. O vento era intenso e frio e ela andava em um bom ritmo, feliz pelo manto, roto e puído. A manhã estava bem avançada e começava a pensar em sentar-se perto da estrada e comer um pouco da ave, quando ouviu cascos atrás dela na estrada, ultrapassando-a. Seu primeiro pensamento foi continuar seu caminho. Ela cuidava de seus próprios afazeres e tinha tanto direito de estar na estrada quanto qualquer outro viajante. Então, lembrando-se das ruínas da fazenda, pensou melhor e foi para o lado da estrada, escondendo-se atrás de um arbusto. Não havia como dizer que tipo de gente viajava pelas estradas agora, com Arthur ocupado demais mantendo a paz contra os saxões para ter tempo de levar paz ao interior e proteção às estradas. Se o viajante parecesse inofensivo, poderia pedir-lhe notícias. Do contrário, ficaria ali escondida até que ele estivesse fora de vista. Era um cavaleiro solitário, envolto em um manto cinza, montado em um cavalo alto e magro, cavalgava sozinho, sem criados ou mula de carga. Não, mas ele trazia um grande embrulho atrás de si. Não, também não era isso. O corpo dele estava encurvado sobre a sela e ela soube quem o homem deveria ser e saiu do esconderijo. Arpista, Kevin! Ela disse. Ele freou o cavalo. O animal era bem treinado e não empinou nem foi para o lado. Olhou para ela de cara feia, a boca torcida em um sorriso desdenhoso. Ou eram as suas cicatrizes? Não tenho nada para você, mulher. Então parou. Pela deusa! É a senhora Morgana! O que faz aqui, senhora? Ouvi no ano passado que estava em Tintagel com sua mãe antes que ela morresse, mas quando a grande rainha foi para o sul para o funeral, ela disse que não, que a senhora não estivera ali. Morgana cambaleou e estendeu a mão para se apoiar no cajado.
Minha mãe? Morta? Eu não soube. Kevin desmontou, firmando-se no flanco do cavalo até ajeitar a bengala. Sente-se aqui, senhora. Não soube? Onde, em nome da deusa, esteve? O aviso chegou até a Viviane em Avalon, mas agora ela é velha e frágil demais para partir. Mas onde eu estava? Pensou Morgana. Eu não soube. Pode ser que, quando vi o rosto de Viviane na lagoa da floresta, ela me chamava para me avisar e eu não soube. Seu coração se contorceu de dor. Ela e Grain haviam se distanciado uma da outra, haviam se separado logo após ela ter feito 11 anos e ido para Avalon. Mas agora isso a rasgava de angústia, como se fosse a mesma garotinha que havia chorado quando deixou a casa de Grain. Ah, minha mãe! E eu não soube de nada. Ela se sentou na beira da estrada, as lágrimas rolando pelo rosto. Como ela morreu? Você sabe? Do coração, creio. Foi há 1 ano na primavera. Acredite em mim, senhora. Ouvi apenas que foi uma morte natural e esperada na idade dela. Por um momento, Morgana não conseguiu controlar a voz para falar, e com a dor havia terror, pois ela claramente ficara fora do mundo mais tempo do que pensara ser possível. Kevin disse: Há 1 ano na primavera. Então, mais de uma primavera havia se passado enquanto ela permanecera no país das fadas, pois, quando deixara a corte de Arthur no verão, Ingrain não estava nem mesmo doente. Não era uma questão de quantos meses havia ficado fora, mas de quantos anos. E ela poderia fazer Kevin lhe dizer, sem revelar a ele onde havia estado. Há vinho em meu alforje, senhora. Posso oferecê-lo, mas precisa pegá-lo sozinha. Não caminho bem na maior parte do tempo. Parece magra e pálida. Também sente fome? E como a encontro na estrada vestida? Kevin franziu o senho com aversão. Pior que qualquer mendiga. Morgana procurou em sua mente o que poderia dizer. Eu vivi em solidão e longe do mundo. Não vi, nem falei com ninguém, nem sei por quanto tempo. Perdi a conta até das estações. E isso era verdade, pois o povo do país das fadas, seja lá o que fosse, não era humano. Posso acreditar. Creio até que não soube da grande batalha, disse Kevin. Percebi que essa região foi toda queimada. Oh, isso foi há 3 anos, disse Kevin, e Morgana estremeceu. Alguns soldados do tratado quebraram seu juramento e atravessaram essa região, saqueando e queimando. Arthur sofreu um grande ferimento e ficou de cama por meio ano. Ele viu o rosto perturbado de Morgana e interpretou mal sua preocupação.
Ele está bem agora, mas durante todo aquele tempo não botou o pé no chão. Imagino que ele sentiu falta de seus poderes curativos, senhora Morgana. Então, Gawain liderou todos os homens de Lot no norte e tivemos paz por 3 anos. E agora, no verão passado, houve uma grande batalha no Monte Badon. Lot morreu nessa batalha. Sim, foi uma vitória daquela que os bardos cantarão por 100 anos. Não creio que tenha restado um chefe saxão vivo em toda a terra da Cornualha até Lothian, a não ser aqueles que consideram Arthur seu rei. Não acontecia nada assim desde os tempos dos Césares, e agora toda a terra está sob a paz de Arthur. Morgana havia se levantado e ido até os alforjes. Ela encontrou o odre de vinho e Kevin disse: Pegue também o pão e o queijo, está perto do meio-dia, e comerei aqui com a senhora. Quando ela o havia servido e aberto seu rolo de couro com os restos da galinha, oferecendo a ele, Kevin balançou a cabeça. Obrigado, mas não como carne agora. Fiz votos. Eu me espanto em vê-la comendo carne, senhora Morgana, uma sacerdotisa de seu nível. Era isso ou jejuar? Disse Morgana e contou como havia encontrado a galinha. Mas não observo essa proibição desde que deixei Avalon. Eu como as coisas que são colocadas diante de mim. Para mim faz pouca diferença carne, peixe ou cereais, embora os cristãos deem grande importância a isso. Ao menos Patrício, que é o bispo de Arthur agora. Antes disso, os confrades que viviam conosco em Avalon costumavam repetir uma frase do Cristo deles, segundo a qual não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas o que sai dela. E assim o homem deve comer com humildade de todos os presentes de Deus. E ouvi Taliesin dizer o mesmo, mas quanto a mim, e de certo a senhora sabe que em certo nível dos mistérios o que é ingerido faz muito efeito sobre a mente. Não me atrevo a comer carne agora. Me deixa mais bêbado que vinho demais. Morgana assentiu. Também havia tido aquela experiência. Quando estivera bebendo as ervas sagradas, não podia comer nada além de um pouco de pão e frutas. Até queijo ou lentilhas cozidas eram muito fortes e a deixavam doente. Mas para onde vai agora, senhora Morgana? E quando ela respondeu, ele a encarou como se estivesse louca. Para, Carleon? Por quê? Não há nada lá. Ou talvez a senhora não saiba, embora ache difícil de acreditar. Arthur deu o castelo a um de seus cavaleiros que o serviu bem naquela batalha. E, no dia de Pentecostes, mudou toda a sua corte para Camelot. Vai fazer 1 ano neste verão que ele vive lá. Taliesin não gostou que ele tenha aberto sua corte em um dia santo católico, mas ele fez isso para agradar sua rainha. Ele a escuta sobre todas as coisas. Morgana surpreendeu um leve esgar no rosto dele. Mas, se a senhora não soube da batalha, é provável que não saiba que Arthur traiu o povo de Avalon e as tribos. Morgana parou a taça enquanto a levava aos lábios. Ela disse: É por isso que vim, Kevin. Ouvi que Raven havia quebrado seu silêncio e profetizado coisas semelhantes. Foi mais que profecia, disse o bardo. Ele esticou a perna com desconforto,
como se ficar sentado por um tempo em uma posição machucasse. Arthur traiu? O que ele fez? Ele não os entregou nas mãos dos saxões. Então a senhora não soube. As tribos juraram seguir a bandeira do Pendragon, como juraram na coroação dele e na de Uther antes dele. E o povo pequeno do tempo anterior às tribos veio também com seus machados de bronze e machadinhas e flechas de sílica. Como o povo das fadas, eles não suportam ferro frio. Todos os que juraram seguir o grande dragão. E Arthur os traiu. Ele dispensou o estandarte do dragão, embora tenhamos implorado que deixasse Gawain ou Lancelot levá-lo no campo de batalha. Mas ele jurou que levantaria apenas sua bandeira da cruz e da Virgem Santa no campo do Monte Badon. E assim fez. Morgana o olhou horrorizada, lembrando-se da coroação de Arthur. Nem mesmo Uther havia se comprometido daquela maneira com o povo de Avalon. E Arthur havia traído aquele juramento? Ela sussurrou. E as tribos não o abandonaram? Kevin disse com grande raiva. Algumas chegaram perto disso. Parte do povo antigo das colinas galesas realmente partiu quando a cruz foi hasteada. O rei Uriens não conseguiu impedir isso. Quanto ao resto, bem, soubemos naquele dia que os saxões nos tinham entre a cruz e a caldeirinha. Poderíamos seguir Arthur e seus cavaleiros para a batalha, ou viver depois sob o domínio dos saxões, pois era a grande batalha que fora profetizada. E ele levou a espada sagrada, Excalibur, das insígnias sagradas, como se a própria deusa soubesse que estaria pior se a terra fosse dominada pelos saxões. Então ele lutou, e a deusa lhe deu vitória. Kevin ofereceu o odre de vinho a Morgana, e como ela recusou com um gesto de cabeça, ele bebeu o restante. Viviane teria vindo de Avalon para acusá-lo do perjúrio, mas reluta em fazê-lo diante de todo o povo. Então estou indo para Camelot para relembrá-lo do seu juramento. Se ele não me ouvir, Viviane prometeu que ela mesma irá a Camelot no dia em que todas as pessoas apresentam suas petições, pois Arthur jurou que ele mesmo as ouvirá e julgará no dia de Pentecostes. Então ela disse, se colocará diante dele como um requerente comum e cobrará o juramento e o lembrará do que acontece com aquele que falta com a palavra. Que a deusa permita que a Senhora do Lago jamais tenha que se humilhar tanto. Eu também gostaria de falar com ele com dureza, não com palavras brandas, mas não cabe a mim escolher. A senhora me ajuda a me levantar. Acho que meu cavalo consegue levar 2. Se não conseguir quando chegarmos a uma cidade, precisaremos lhe arrumar um cavalo. Eu deveria ser tão galante como o grande Lancelot e deixar que montasse o meu, mas... Ele apontou para o corpo aleijado. Morgana se levantou e disse: Eu sou forte e posso caminhar. Se formos barganhar qualquer coisa na cidade,
Precisamos conseguir sapatos e uma faca para mim. Não tenho uma só moeda comigo, mas lhe pagarei quando puder. Kevin encolheu os ombros. A senhora é minha irmã de votos em Avalon. O que eu tenho é seu, assim é a regra. Não se fala em pagamentos entre nós. Morgana sentiu-se enrubescer de vergonha de que Kevin lhe lembrasse o que ela havia jurado. Eu estive fora deste mundo, na verdade. Deixe-me ajudá-lo a montar seu cavalo. Ele fica parado? Ele sorriu e disse: se não ficasse, teria pouca serventia para mim ao viajar por essas estradas, já que vou sozinho. Vamos, gostaria de chegar amanhã a Camelot. Em uma cidade aninhada nas colinas, encontraram um sapateiro para arrumar os sapatos estragados de Morgana e um velho punhal de bronze. O homem que os vendeu disse que não havia escassez dessas coisas na região desde a grande batalha. Kevin comprou-lhe um manto decente também, dizendo que os trapos que ela havia encontrado na fazenda mal serviriam como manta de sela. Mas a parada os atrasou e, quando voltaram à estrada, começou a nevar forte e escureceu mais cedo. Deveríamos ter ficado naquela cidade, disse Kevin. Eu poderia ter trocado música por um jantar e uma cama para nós. Sozinho, eu poderia dormir sob uma sebe ou no abrigo de um muro enrolado em um manto, mas não uma senhora de Avalon. O que faz pensar que nunca dormi assim? Perguntou Morgana. Para mim, senhora, parece que andou dormindo assim demais ultimamente, mas não importa o quanto fizermos o cavalo andar rápido, não chegaremos a Camelot esta noite. Devemos buscar abrigo em algum lugar. Depois de um tempo, através da neve que caía rápido, conseguiram distinguir a forma de uma construção abandonada. Nem Morgana pôde entrar totalmente ereta. Provavelmente havia sido um estábulo, mas estava vazio fazia tanto tempo que não havia nem mesmo o odor, e o telhado de como estava quase todo no lugar. Prenderam o cavalo e entraram engatinhando, como Kevin fazendo um gesto para que ela estendesse o velho manto esfarrapado sobre o chão, e cada um se enrolou em seu manto, deitando-se lado a lado. Mas fazia tanto frio que, por fim, ouvindo os dentes de Morgana batendo, Kevin disse que deviam estender os dois mantos sobre eles e se deitarem perto um do outro para se aquecerem. Se não ficar enojada por estar tão perto do meu corpo deformado, disse ele, e Morgana ouviu raiva e dor em sua voz. Do que é deformado em você, arpista Kevin? Apenas sei que, com suas mãos quebradas, você faz música melhor que eu, ou mesmo Taliesin com mãos inteiras, disse Morgana, movendo-se grata para o calor dele. E, por fim, ela sentiu que podia dormir, com a cabeça pousada na curva do ombro dele. Ela havia caminhado o dia todo e estava exausta. Dormiu pesadamente, mas acordou quando a luz começou a se infiltrar pelas rachaduras da parede. Sentiu-se dolorida por causa do chão duro e, enquanto olhava para as paredes de barro, sentiu uma onda de horror. Ela, Morgana, princesa de Avalon, duquesa da Cornualha, deitada ali em um abrigo de animais, expulsa de Avalon, voltaria algum dia? E viera de lugares piores, do castelo Chariot, do país das fadas, fora de todo o conhecimento tanto da cristandade quanto do paganismo, além das portas do próprio mundo. Ela,
que havia sido criada tão delicadamente por Igraine, irmã do grande rei, educada pela Senhora do Lago, aceita pela deusa, agora jogara tudo isso fora. Mas não havia jogado fora. Havia-lhe sido tomado quando Viviane a enviara para a coroação e ela engravidara do próprio irmão. Igraine está morta. Minha mãe está morta. E não posso voltar a Avalon. Não neste mundo. Então Morgana começou a chorar desesperadamente, abafando soluços no material áspero do manto. A voz de Kevin era suave e rouca na penumbra. Chora por sua mãe, senhora Morgana? Por minha mãe e por Viviane e talvez, sobretudo, por mim. Morgana nunca soube ao certo se disse as palavras em voz alta. Os braços de Kevin a envolveram e ela deixou a cabeça pender contra o peito dele e chorou até não conseguir mais. Ele disse, depois de um longo tempo, ainda acariciando seu cabelo: a senhora disse a verdade. Não me evita. E como poderia? Ela disse, aninhando-se mais perto. Quando tem sido tão bom para mim? As mulheres não pensam assim. Mesmo quando fui para as fogueiras de Beltane, ouvi, pois algumas pessoas pensam que, porque minhas pernas e braços são aleijados, também sou surdo e mudo. Ouvi mais de uma vez, até mesmo as donzelas da deusa sussurrarem às suas sacerdotisas que as colocassem longe de mim, assim não haveria chance de que eu as procurasse no momento de nos afastarmos das fogueiras. Morgana sentou-se consternada. Se eu fosse essa sacerdotisa, teria expulsado essa mulher das fogueiras, porque ela ousou questionar a forma como Deus poderia se apresentar a ela. O que fez, Kevin? Ele deu de ombros. Em vez de interromper o ritual ou sujeitar alguma mulher a essa escolha, saí tão discretamente que ninguém soube. Nem mesmo o Deus jamais poderia mudar a maneira como elas me veem ou o que pensam de mim. Antes de ser proibido pelos votos de druida de ter relações com mulheres que vendem o corpo por ouro, eu não podia pagar para que uma mulher me aceitasse. Talvez devesse buscar ser padre entre os cristãos, os quais ouvi, ensinam aos seus sacerdotes o segredo de viver sem mulheres. Ou talvez devesse desejar que os saqueadores que quebraram minhas mãos e meu corpo tivessem também me castrado. Assim não faria diferença. Sinto muito. Não deveria falar isso. Mas eu me pergunto se consentiu em se deitar ao meu lado por pensar que meu corpo encurvado não era o de um homem e não pensava em mim como um. Morgana o ouviu perplexa, com a agonia da amargura em suas palavras, com
os ferimentos causados à sua masculinidade. Sabia da consciência que vivia nas mãos dele, a emoção rápida do músico. Mesmo diante da deusa, poderiam as mulheres enxergar apenas um corpo deformado? Ela se recordou de como havia se jogado nos braços de Lancelot e da ferida em seu orgulho que, sabia, jamais cessaria de sangrar. Deliberadamente, Morgana se curvou e beijou seus lábios, puxou a mão dele para si e beijou as cicatrizes ali. Jamais duvide. Para mim, você é um homem, e a deusa me motivou a fazer isso. Deitou-se novamente, virando-se para ele. Ele a olhou intensamente na luz que aumentava. Por um momento, estremeceu com o que viu em seu rosto. Será que pensava que tinha pena dele? Não. Ela dividia a consciência de sua dor, o que era outra coisa. Ela olhou diretamente nos olhos. Se o rosto dele não estivesse tão esgotado pela amargura, tão torcido pelo sofrimento, poderia ser belo. Seus traços eram delicados, os olhos bem escuros e gentis. O destino havia aleijado seu corpo, mas não seu espírito. Nenhum covarde teria aguentado as provações dos druidas. Sob o manto da deusa, como toda mulher é minha irmã, filha e mãe, então todo homem deve ser como meu pai, amante e filho. Meu pai morreu antes que eu pudesse me recordar dele, e não vejo meu filho desde que foi desmamado. Mas, para este homem, darei o que a deusa me impele a dar. Morgana beijou uma das mãos cobertas de cicatrizes novamente e a colocou dentro do vestido sobre seu seio. Ele era inexperiente, o que lhe pareceu estranho para um homem daquela idade. Mas como? Perguntou-se Morgana. Poderia ser diferente. E então pensou: esta é a primeira vez, na verdade, que faço isso por minha vontade, e o presente é simplesmente recebido assim como foi oferecido. Isso curou algo dentro dela. Estranho que fosse com um homem que mal conhecia e por quem sentia apenas bondade. Mesmo em sua inexperiência, ele foi generoso e gentil, e ela sentiu uma grande, indizível ternura crescer dentro de si. É estranho, ele por fim disse em uma voz baixa contemplativa. Eu sabia que era sábia e uma sacerdotisa, mas, de algum modo, nunca pensei que fosse bela. Bela? Eu? Ela riu, mas estava grata por parecer assim a ele naquele momento. Senhora Morgana, diga-me, por onde esteve? Eu não perguntaria, mas seja o que for, pesa em seu coração. Eu não sei. Ela deixou escapar. Não pensou que contaria a ele. Fora do mundo, talvez. Tentava ir para Avalon, mas não consegui chegar até lá. O caminho estava fechado para mim, creio.
Já por 2 vezes estive num outro lugar, outro país, uma terra de encantamentos, uma terra onde o tempo fica imóvel e não existe, e não há nada além de música. E ficou em silêncio. O arpista pensaria que era louca. Ele passou o dedo ao longo do canto do olho dela. Estava frio e haviam afastado os mantos. Ele gentilmente a envolveu com eles novamente. Uma vez também estive lá e ouvi a música deles. E naquele lugar eu não era aleijado e as mulheres não zombavam de mim. Um dia, quando tiver perdido o meu medo da loucura, voltarei para lá. Eles me mostraram os caminhos ocultos e disseram que deveria voltar por causa de minha música. E novamente, a voz dele deu lugar a um longo silêncio. Morgana tremeu e desviou o olhar dele. É melhor nos levantarmos. Se nosso pobre cavalo não tiver congelado durante a noite, chegaremos hoje a Camelot. Se chegarmos juntos, Kevin disse em voz baixa, pensarão que vem comigo de Avalon. Não é da conta deles onde esteve. A senhora é uma sacerdotisa e sua consciência não está sob o controle de nenhum homem vivente, nem mesmo dos bispos ou do próprio Taliesin. Morgana desejou ter um vestido decente para usar, chegaria à corte de Arthur com as vestes de uma mendiga. Bem, isso não podia ser evitado. Kevin a observou enquanto arrumava os cabelos e depois lhe estendeu a mão e ela o ajudou a se levantar de modo prático, mas viu que ele tinha novamente um olhar amargo. Estava protegido por 1000 cercas de reserva e ódio. Quando engatinhavam para fora, ele tocou a mão dela. Eu não lhe agradeci, senhora Morgana. Ela sorriu. Ah, se há agradecimentos, são mútuos, meu amigo. Ou você não percebeu? Por um momento, os dedos cobertos de cicatrizes apertaram os dela. E então foi como uma chama. Viu o rosto devastado dele em um círculo de fogo contorcido pelos gritos e tudo em torno dele em fogo. Fogo! Ela endureceu e puxou a mão, olhando para ele com horror. Senhora Morgana! O que foi? Ele gritou. Nada, uma dor no pé. Ela mentiu e evitou sua mão quando ele a estendeu para ampará-la. Morte por fogo. O que isso significa? Nem o pior dos traidores tinha essa morte. Ou ela havia visto apenas o que acontecera com ele quando ficara deformado, ainda criança? Breve como fora o momento de visão a deixar abalada, como se ela mesma tivesse dito a palavra que o levaria à morte. Vamos, ela disse quase bruscamente. Vamos partir.